Bom, o papo vai ser sobre como eu decidi ser nômade digital, mas dessa vez eu quero falar sobre como foi minha preparação para chegar até aqui. Eu quero compartilhar com vocês ferramentas, referências, leituras, as quais eu fiz, que me ajudaram a ganhar um senso de plano, a tirar da cabeça, né? Então, essas ferramentas me ajudaram muito a enxergar o que estava somente na minha imaginação. Tem uma frase do Dan Cole, que é um creator muito interessante, vale a pena você conferir, vou deixar aqui na descrição, que ele diz assim: enquanto as coisas estiverem nas nossas cabeças, a gente nunca vai conseguir melhorá-las, né? Porque é no experimento, ao fazer, ao viver, que a gente ganha material, né, de análise para olhar para trás e falar, putz, isso foi bom, isso foi mais ou menos, isso foi ruim, né? E assim você conseguir, com algum dado, alguma evidência, melhorar da próxima vez. E o Papo Possível é um exemplo. Eu levei um tempasso para tirar da minha ideia, do plano, da imaginação, o que era esse projeto, que é natural meu, tá? Eu sempre, todos os projetos de branding, de comunicação, eu passo por esse processo de imaginação até para exercitar a visão, mas inevitavelmente eu caio no modo, tá, vou rabiscar, vou rascunhar e vou botar no mundo. Porque é assim que eu aprendo, né? Porque é assim que as oportunidades surgem também. Então agora que o Papo Possível tá no ar, eu consigo analisar um pouco melhor como eu posso melhorar aqui, né? Seja pelos números, mas também pela forma que eu escrevo, né? Para organizar minhas ideias e na edição, principalmente, que é o que eu tô aprendendo. Então, a partir de agora eu tenho como melhorar essa ideia que estava então só na minha cabeça. Bom, então vamos colocar um pouco mais de prática aqui. Vou compartilhar duas preparações que eu tive, mental e financeira. E eu quero retomar também um pouquinho, assim, que em um dos vídeos eu falei sobre como eu decidi me tornar nômade digital e qual momento que eu estava. Então a recapitulação rápida é que eu estava num momento de muita confusão, saindo de um burnout, vivenciando o primeiro ano sabático da minha vida, descobrindo o que era esse ano, o que significava para mim. E aí aos poucos eu fui entendendo o que era esse ano sabático, ao mesmo tempo que eu clareava algumas coisas que estavam na minha cabeça. Então uma dessas coisas era a preparação mental aqui. Eu sentia muita vontade de sair desse estado de inércia que eu estava para tornar essa decisão mais prática, começar a enxergar um caminho um pouco mais linear, uma conquista que eu gostaria de obter. Então a preparação mental foi fundamental para eu sair desse momento de inércia para me colocar em movimento. Então eu comecei a buscar inspirações, né? Então, não sei como que você se prepara normalmente para um projeto, mas eu sou muito orientado por inspiradores, pessoas inspiradoras que vivenciaram o que eu nunca vivi ou que têm uma forma nova de pensar e que conseguem agregar no meus pontos de vista, né? No meu conhecimento. Então, a busca de inspiração sempre fez parte de qualquer projeto que eu participei na vida, seja na Somos 55, quando eu empreendi por 7 anos, seja em agências de publicidade como estrategista, ou seja em startups, em empresas de tecnologia que eu tinha que lançar marcas ou lançar produtos digitais. Então a busca por inspiração sempre foi tipo assim, tá, beleza, é possível esse caminho, é possível aquele caminho, as pessoas passaram por esses lugares, por qual caminho que eu acho que é mais viável, qual caminho que eu acho que é o melhor caminho para esse objetivo que eu tenho que alcançar. Você vê como que a mente começou a funcionar de uma forma prática. Eu comecei a sair daquela multidão de sentimentos pesados e comecei a me movimentar. Só com as inspirações eu comecei a enxergar um pouco melhor para onde poderia ser possível o meu caminho, né? A minha jornada. Então, as leituras e podcasts foram fundamentais aqui. Leituras e podcasts de pessoas que experienciaram um estilo de vida muito, cara, que eu não conseguia imaginar que era possível.
né? Então era um pensamento assim, tá, beleza, para mim foi, deixa eu me jogar para onde é talvez o extremo da novidade, para eu conseguir enxergar ângulos diferentes, né? Tipo, aprender com essas pessoas que se jogaram e transformaram a vida delas. Então aqui eu trago 3 pessoas exemplares para mim que até hoje eu sigo elas e consumo conteúdos que elas produzem. O Paul Miller, fundamental. Ele tem um livro que chama... Ele tem 2 livros agora, mas o livro que eu li até o momento que deu muita base, que me deu muita inspiração, foi o The Pathless Path. Imagine a New Story for Work and Life. Então, resumidamente, não vou dar spoiler, mas é um cara que chegou no topo de empresa de consultoria de estratégia em Nova York e chegou muito rápido ao ponto de virar uma crise existencial para ele, assim, né? Tipo, ele falou, putz, tudo que eu imaginei que era incrível, na verdade é uma coisa muito oca, muito superficial. Eu basicamente tenho que negociar com essas pessoas, apresentar PowerPoints, viajar para reuniões e fazer confluência de interesses de diversos stakeholders, né? Ele entendeu isso de uma forma assim que era muito vazia para a vida dele. Acho que ele tinha uns 30 e poucos anos. Teve um burnout, chegou ao ponto que ele falou, cara, eu vou me demitir. Não faz sentido para minha vida. Eu não sei para onde faz sentido, mas aqui não é. E ele se jogou pro mundo. Corta 4 anos, o cara viveu em Taiwan, Tailândia, viajou para vários lugares com pouco dinheiro e casou, tem uma filha e hoje ele tem uma vida completamente diferente como criador de conteúdo, escritor, consultor, pai de família, etc. Então, Paul Miller, se você quer se inspirar, como sei lá, eu sempre compartilho ele porque para mim, putz, a partir do conhecimento da existência dele, cara, começou a ramificar muitas outras referências, né? Que 2 delas, inclusive, são a Jennifer, do Tech Nomad, Vegan Tech Nomad, e a Liz Cater. A Jennifer ela é canadense, ela sempre quis ter mais independência, assim, em relação ao ambiente de trabalho. Ela não queria trabalhar num lugar fixo, todos os dias indo para o mesmo escritório, etc., porque ela entendeu que a natureza dela era mais fluida, ela precisava criar os projetos dela, ela precisava valorizar o tempo de produtividade dela, enfim, valorizar o que é dela, né? Então, ela passou por uma jornada muito incrível, onde ela começou a criar conteúdos de muito valor e conseguiu sair desse ambiente fixo, rígido de trabalho para uma vida mais remota, como nômade digital. Então, é legal, se você começar a seguir ela, você vai ver que ela compartilha o quanto que ela ganha, o primeiro e-mail que ela fechou negócio como criadora de conteúdo, os conteúdos dela são incríveis, ela é uma pessoa que tem TDAH e ela foca em fundadores de empresas que têm TDAH para aumentar a produtividade da empresa, então super específico, mas, cara, altíssima qualidade. Então, essa é uma boa referência, assim, que, putz, me inspirou muito a enxergar. Se o Paul Miller me fez enxergar a vontade de se lançar ao mundo para se conhecer melhor, eu acho que a Jennifer traz um pensamento mais de tipo, quem eu sou como profissional e como eu trabalho melhor, assim, né? E por fim, a Alice Cater, que eu acho que ela é baita referência também. Ela é estrategista como eu sou. E ela é da Áustria, se não me engano, se jogou para Nova York, começou a carreira do zero como freelancer. E hoje ela tem uma comunidade, produz conteúdo, cria eventos de comunidade. Super incrível o trabalho que ela faz. Mas o mais incrível, na minha opinião, é o conceito de viver a vida em temporadas. Ela traz esse conceito de que você não precisa ser a mesma pessoa, profissionalmente dizendo, por toda a sua vida. Você não precisa trabalhar um ano inteiro para depois usufruir de 30 dias de férias. Você não precisa seguir essa norma que foi estabelecida, mas ela traz um pensamento, acho que é o mais progressista ainda, que é
Que é de viver a vida em temporadas, que você, como profissional independente, como eu sou agora, você tem mais controle sobre a dedicação da sua energia, tempo para o trabalho. Se você quebrar o seu ano, por exemplo, em 4 temporadas. E ela faz uma analogia até com as estações do ano, né? Que no inverno você não produz a mesma coisa que no verão, e que no inverno serve muito mais como um período para você internalizar aprendizados que você vivenciou, planejar, aprender, para que na primavera e verão você comece a dar vida para esses planos de uma forma mais inteligente. Então é muito curioso como ela traz isso assim, de uma forma tão sensata e pessoal também, que me fez brilhar os olhos, né? Então, eu aprendi muito com esses três, mas para mim a preparação mental que virou uma aspiração para mim foi viver a vida por temporadas. É um desafio enorme, né? Dado que a gente tem um sistema bem rígido em relação ao trabalho até hoje, mas ao mesmo tempo é um impulso para a gente equilibrar um pouco mais o peso que o trabalho tem nas nossas vidas. Eu venho de uma cultura, digo, workaholic. Cheguei a trabalhar mais, quando eu morei em Dubai, eu trabalhava 12 horas todos os dias, de segunda a segunda-feira, e eu entendi o preço que isso tem, eu entendi meu limite através dessa intensidade. Eu acho que viver a vida por temporadas, para mim, faz muito sentido, porque eu sou uma pessoa que consegue dar um gás por um período, mas eu sou uma pessoa também que precisa de um descanso. Eu não consigo rodar 110, 100% durante um ano para depois usufruir de 30 dias de férias. Eu entendi que eu sou essa pessoa. Ao mesmo tempo, como eu consigo fazer isso? Como eu consigo colocar em prática a vida por temporadas? Então, eu acho que o nomadismo digital, essa primeira transição de nomadismo digital para mim, é uma estrutura que pode me ajudar a ter essa escolha entre trabalhar 110%, 100% ou trabalhar 70%, dependendo do momento que eu me encontro. Ao mesmo tempo que, como freelancer, como profissional independente, eu consigo ter mais controle sobre as decisões, né? Me dão uma estrutura para eu conseguir chegar mais perto desse conceito, ter mais chance de experienciar esse conceito de viver a vida por temporadas. Perfeito. Então, eu abordei minha preparação emocional no outro vídeo. Nesse aqui, agora há pouco, eu falei sobre a mental e a preparação financeira, que, ao meu ver, é o que concretiza a ideia de verdade, que fecha um plano. Então, é, que fecha a ideia de plano, né? Porque plano mesmo a gente não teve um plano escrito em fases lineares e com objetivos. A gente não teve isso. Acho que a gente teve uma estrutura que nos deu coragem e clareza para seguir esse rolê do nomadismo digital. Enfim, então, preparação digital. Então, preparação financeira. Eu quero abordar aqui dois pontos. O primeiro é a reserva de emergência. E eu espero muito que você saiba o que é reserva de emergência. Porque, como no próprio nome diz, é a graninha que você vai acionar quando alguma merda acontecer na vida, quando algum imprevisto surgir. Ficou doente, quebrou o carro, roubaram o computador, precisa trocar o celular porque, sei lá, enfim, imprevistos que surgem na nossa vida. E aí, eu acho que quando a gente fala sobre nomadismo digital, eu acredito que a reserva de emergência se torna até mais vital, mais crucial ainda, porque a gente não tem a nossa rede de apoio. A gente viajou, sei lá, para lugares que não tinha amigo nem em outra cidade no mesmo país. E mesmo com amigos, né, pedir dinheiro caso dê merda não é uma coisa fácil, até porque todo mundo é imigrante, então, né, ninguém tá ali, pelo menos dos meus amigos, ninguém tava ali de uma forma tipo, estou consolidado demais aqui e tal, tenho uma grana
Enfim, eu não me sentia confortável de depender de qualquer amigo para caso eu necessitasse de dinheiro, caso eu precisasse de dinheiro. Então eu não me sentia confortável de pedir dinheiro para nenhum dos meus amigos. E eu acho que não para por aí, né? Se eu fico doente, cara, tem custos médicos, remédio, etc., que aqui é sempre mais caro que no Brasil, sempre. Mesmo na Espanha, o remédio é mais caro. Tem um sistema de saúde pública aqui, como o SUS no Brasil, mas os remédios acabam saindo mais caros, né? Aqui é uma moeda, é outra moeda, a gente gasta em euro. Então, a reserva de emergência, no fim, é a grande responsável pela paz de espírito, no meu ver. Sem, sem reserva de emergência, essa ideia de plano nem sai da cabeça, entendeu? Nem vira planilha de Excel. Ela fica assim, não dá. Reserva de emergência é extremamente fundamental e foi o ponto de partida do nosso papo sobre preparação financeira aqui. Esse foi um exercício bem minucioso que nós fizemos, a Carol e eu, porque começa da pergunta, tá, onde a gente quer ir? Né? Quanto que a gente tem de dinheiro e para onde a gente quer ir? E de acordo com os lugares que a gente listou, cara, os preços variam muito, né? O custo de vida aqui em Gijón, onde a gente está agora, é completamente diferente de Amsterdã ou Paris, né? Então, a gente entender essa projeção e estruturar os gastos foi extremamente essencial. Então, eu quero fazer algo muito generoso para quem está assistindo aqui, que é abrir um pouco sobre como nós projetamos os gastos. Então aqui vocês estão vendo uma planilha exemplar, não espelha necessariamente os nossos gastos, é fictício, mas eu quero que vocês entendam, quero passar isso para frente, né? Quero que isso se torne mais útil além do meu próprio uso. Então aqui a gente começou a estruturar a nossa projeção através dos principais gastos, né? Então acomodação, comida, restaurante, transporte, tá em inglês, gente, tá? Desculpa aí a dislexia, mas a hora tá em inglês, daqui a pouco vai estar em espanhol e português e a gente se entende aqui. Mas saúde, plano de saúde, plano de telefone, miscelâneos são coisas que a gente, né, são extras, coisas que são meio banais assim, mas que a gente precisou comprar. Entretenimento e o visto, que a gente está num processo de cidadania espanhola. Então a gente considerou aqui. E aí, beleza. Então, vou para cá antes. Então, todos os meses a gente foi colocando os nossos gastos aqui, de acordo, tal, né? Todos os meses por aqui, até dezembro. E aí, no fim, gente, esses números aqui são fictícios, hein? Então, no fim, a gente tem uma visualização consolidada dos nossos gastos, de todos os meses, dividido por categorias e colocados numa planilha única, né? Uma visualização que ajuda a gente a entender tanto quantitativamente aqui por mês, por gastos, e também de uma forma visual, que eu coloquei aqui um gráfico para a gente bater o olho e falar, putz, subiu muito, por exemplo. Acomodação aqui, by the way, esses números são fictícios, tá? Coloquei aqui de forma qualquer, só para a gente ter ilustrado. Se você quiser essa planilha, se você quiser uma planilha como essa, comente aí planilha Nômade Digital. E aí eu compartilho de uma forma, me estruturo aqui para compartilhar de uma forma boa. Mas é isso, a gente tem uma visualização consolidada de todos os gastos por linhas e também por gráfico para entender, bater o olho ali e identificar onde que a gente gastou mais. Onde a gente gastou mais em tal mês. Por exemplo, em novembro, vamos supor, a gente gastou quase 2.000, a gente teria gastado quase 2.000 euros em acomodação, sendo que em fevereiro a gente gastou 61. O que aconteceu? A gente ficou na casa de tal pessoa e não precisou gastar. A gente cuidou de uma casa e não precisou gastar dinheiro com acomodação. A gente fez uma permuta. Verdade. Nossa, mas por que então a gente gastou quase 2.000 euros? A gente teve que alugar Airbnb de última hora.
X, né? Mas esse gráfico ajuda a gente a ter esse tipo de discussão e falar, então da próxima vez vamos reservar o Airbnb, vamos ficar num hotel, vamos ficar na casa de alguma pessoa e vamos fazer isso o quanto antes para não pagar um preço absurdo, né? Essa planilha também é um material muito importante. A gente viaja em casal para a gente discutir no final de todos os meses. Então a gente tem um encontro todos os sábados que chama Our Time. A gente sai para tomar um café da manhã ou compra para fazer o café da manhã em casa e fica 1 hora discutindo sobre a semana. O que a gente precisa discutir nessa semana, o que a gente precisa fazer, por que a gente está feliz, o que está nos frustrando, coisas importantes. Então, todo começo do mês a gente fecha as contas do mês e discute sobre esses gastos para garantir que a gente está em contínuo aprendizado sobre essa vida como nômade através dos números, através dos gastos. Super essencial para a gente e tem funcionado demais. Fala aí se você quer essa planilha e eu compartilho de uma forma acessível. Bom, essas foram 2 das principais etapas que me ajudaram a preparar para a jornada como nômade digital. Eu decidi tentar viver a vida em temporadas e esta temporada em específico está me fazendo muito bem. Eu sinto pela segunda vez na vida, na verdade. A primeira foi com a Soma 55, quando empreendi. E agora que eu estou num caminho que está fluindo, que faz sentido, que minha vida vai ganhando significado a cada momento que eu exploro, a cada coisa que eu aprendo, cada pessoa que passa na minha vida e que vai ganhando significado pouco a pouco. Então, estou muito feliz. Eu sou o Kadu Nakashima, esse é o Papo Possível. Se você busca um canal, um espaço para refletir sobre crescimento pessoal e sobreviver uma vida com significado, considere se inscrever nesse canal. Tamo junto. Paz.